contribua conosco. Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui para contar um pouco do desenvolvimento. O desenvolvimento sempre encara novos desafios, isso é claro, né? Só que o sistema acústico foi um grande desafio para a Quimicrio, porque tentou lá no passado, né, que nem o professor falou, só que ele ainda não tinha um produto na linha. E o Pedroso, né, ele trouxe informações do mercado, está aí o grande Pedroso, e a gente analisou essas informações e constatou a necessidade de um produto diferenciado em relação a esse tipo de sistema. E analisando essa carência, né, trouxemos para o desenvolvimento, primeiro para analisar o potencial do mercado, para ver como que a gente pode ajudar ao mercado de construção civil a superar esses novos desafios e também já para pensar junto com nossa cultura de sustentabilidade, né? Que sempre quando a gente faz algum processo, algum procedimento ou produto, a gente sempre pensa aí nos 3 pilares da sustentabilidade, que é o ambiental, o econômico e pessoas. Isso é muito importante, porque sempre vai impulsionar a gente para desenvolver aplicações melhores, produtos melhores e processos melhores, né? Enfim, a gente conseguiu identificar o grande potencial que tem e que a gente pode ajudar bastante esse sistema. E aí a gente já começou a entender o requisito desse sistema acústico, que vocês já sabem, né, falando resumindo, né, e o Alexandre já apresentou, você tem os níveis de decibéis, e isso é o quê? É você diminuir o ruído, trazendo conforto acústico com qualidade para os moradores. Aí, dessa forma, você atende a norma 15575, que traz consigo também, né, os níveis de redução, né, os requisitos, que é de 80, que é o mínimo, né, que é de 80 a 66 decibéis, você tem uma redução intermediária, que é de 65 a 56 decibéis, e você tem a superior, que é de 55 para baixo, que você vai reduzir. Legal, mas o que fazer, né? Então, o primeiro passo é entender a causa. Pode parecer um pouco besta, mas a gente tem que entender o que é esse ruído, né? O que é esse raio de ruído, como ele nasce, ele se propaga, porque é só entendendo a causa e o comportamento que a gente vai saber como fazer para reduzir e minimizar. Então, pesquisamos bastante, né? Fomos atrás e conseguimos analisar que é uma onda mecânica. Tá? Lógico, vai se propagar por diversos meios, pode ser ar, líquido, sólido, e dependendo do meio você tem uma velocidade determinada, né? Mas o importante é que a gente entendeu que é uma onda mecânica. Então, o comportamento como onda, a solução tem que ser como onda mecânica. E aí, entendendo isso, a gente começa a ter um esqueleto do produto que tem que ser formado, né? Porque isso é muito importante, porque para poder fazer o desenvolvimento, você tem que já saber qual é o produto final que você tem que ter, a consistência, é o tipo de aplicação. Então, no momento, a gente já analisou que tinha que ser um produto base água, pastoso, né? Aplicação a frio. O tipo de aplicação, a gente definiu por 2 demãos. Isso é importantíssimo, porque no começo a gente tinha definido a aplicação em única demão com uma desempenadeira lisa. Só que a gente observou que não ia garantir a qualidade futura do produto. Tá? Aplicação em 2 demãos, como que poderia ser? Ia ser com uma desempenadeira dentada, tá? O dente da desempenadeira é diferenciado, é triangular. Tá? Aí você espera secar a primeira demão e aplica a segunda demão com uma desempenadeira lisa somente para cobrir os vazios deixados pela primeira desempenadeira. Ressalta a importância disso, porque quando você aplica a primeira demão, você delimita uma espessura mínima de 2,5 milímetros. E a gente sabe que nas obras há muita correria, você tem que aplicar, muitas vezes tem que aplicar o produto mais rápido do que deveria. E se você não fizer esse processo de 2 demãos, você pode aplicar menos produto que o desejado. Então, mesmo que você precise de uma agilidade para poder fazer a aplicação, a desempenadeira dentada vai te obrigar, de uma certa forma, a ter uma espessura mínima de 2,5 milímetros. Então, isso é fantástico, né? E após a segunda demão, a gente pensou, tem que ter uma proteção mecânica de baixa espessura. Depois eu vou explicar um pouco melhor sobre a proteção mecânica. Legal. O próximo passo que a gente identificou é analisar quais são os ensaios internos que a gente deveria fazer. Porque também é um passo muito importante para poder economizar tempo em relação ao desenvolvimento. Porque se você analisa isso, você já sabe que tipo de equipamento você já tem que garantir, se você vai precisar comprar ou não, para quando a sua formulação estiver pronta, você poder fazer a análise adequada. E aí que eu falo para vocês que realmente o desafio aumentou muito, dobrou, porque não existia, pelo menos na época não existia, não sei se hoje desenvolveram alguma coisa, mas ensaios internos que garantissem que o seu produto
iria atender se você fizesse um ensaio em campo. Então, veja bem, é diferente do impermeabilizante. Tá? Vou pegar como exemplo o Balcrio Super. Né? Na época, a gente faz alongamento, resistência à tração, né? Você faz teste de permeabilidade. Então, eu tenho dados que me garantem que quando eu for fazer um teste externo do produto, em relação ao produto impermeabilizante, eu sei que tem 90% de chance de passar, porque eu já analisei e eu tenho dados, e isso me faz eu pressupor que o produto vai passar. Nesse caso, não. Então, veja que loucura, né? Você não tem ensaios para te colocar no caminho certo. A Quimicrio é uma inovação para a Quimicrio ir para o mercado, então não tinha uma linha dessa. E para ajudar, o ensaio era realizado somente em campo, e o custo do ensaio, até o Bonifácio pode me ajudar, na época estava em torno de 4 mil, uma laje sem ser comparativa, e 6 mil reais uma laje com uma laje comparativa. Né? Tipo, a laje com o seu produto e uma laje zero para você saber quanto está reduzindo. Bom, aí a gente já determinou os caminhos que a gente tem que trilhar, e, enfim, a gente recolheu todas as informações, as pesquisas, né? E uma coisa a gente tinha certeza, que a base de pesquisa e desenvolvimento tinha que ser muito forte. Se era boa, tem que ser melhor. Porque não tem nada que vai te colocar no caminho certo. E aí que eu falo foi o grande desafio. Né? E aí a gente conseguiu, né, desenvolver o grande Balcrio Acústico TIX. Se vocês forem ver na foto, tem atingir uma consistência, trabalhabilidade, parece uma argamassa colante. Não foi fácil de chegar na formulação, tá? Só para vocês terem uma ideia de complexidade da formulação, a gente teve que entender qual tipo de resina que deveria utilizar, se é polimetacrilato, se é polietileno butadieno, se é um poliacetato de vinila. Você tem que saber o TG que você tem que utilizar, porque é o que vai contribuir com a movimentação da carga. Então, tem vários fatores que você precisa identificar. Né? Se você precisa ter uma interação intermolecular da resina com a carga de borracha. Então, todas essas análises foi que compilou aí o Balcrio Acústico TIX. Bom, se a gente está falando, se é um produto aplicado a frio e aderido, a gente tem que ter um teste de aderência, como o Alexandre falou. Fizemos um teste de aderência interno, né, que deu 0,55 MPa, e eu trouxe um ensaio externo para vocês, que deu 0,59 MPa. Né? Então, não fugiu muito do resultado interno que a gente tinha, e fomos aí para a prova final, o teste em campo. Tá? E o teste em campo teve um resultado satisfatório, foi muito gratificante, porque na primeira formulação a gente conseguiu atender a 72 decibéis. Fizemos somente uma laje com o produto, tá? Mas tivemos o resultado de 72 decibéis. E aí eu trouxe outros resultados, que é com uma laje zero também, que eu vou mostrar depois. E aqui é uma foto que é mostrando a aplicação do Balcrio Acústico TIX. Tá? A primeira demão está mais escura, lógico, porque ela secou, e você tem a segunda demão, que é com a desempenadeira lisa, que você está cobrindo os vazios da primeira demão. Essa foto já é aplicando a proteção mecânica, tá? De baixa espessura, nada mais, nada menos, é um produto nosso também, que desenvolvemos, que é chamado de proteção acústica, e você vai modificar a sua argamassa colante que você tem na sua obra. Você vai amolentar ela, vai aplicar em forma de argamassa normal, tá? Vai formar os cordões, e você vem amassando os cordões. Aí você vai ter uma resistência à umidade e você vai ter uma resistência à abrasão. Isso é muito bom para as obras, né, que definem entregar o dormitório sem revestimento para que o cliente final decida o revestimento que ele vai querer colocar. Bom, aqui é que nem eu falei para vocês, tá? É o comparativo de laje zero com o nosso produto. Fizemos um ensaio, a laje zero deu 84 dB, e com o nosso sistema de Balcrio Acústico TIX, a espessura da laje era de 10 centímetros também, uma laje zero. E no mesmo sistema de dormitório, né, na mesma obra, então, com o nosso material, atendemos a 78 dB. Então, você vê uma grande queda aí de 84, que é uma queda significativa, até o Bonifácio pode explicar um pouco melhor sobre isso. E aí a gente conseguiu atender a 78 dB. Isso foi gratificante. Né? A gente continuou fazendo os ensaios e consegue ter resultados muito significativos. E aí veio o Alexandre Brits. Ele conheceu o produto, o Balcrio Acústico TIX, só que ele veio com essa ideia de desenvolver uma argamassa colante acústica para assentamento de revestimento. Na hora eu já falei, pô, que cara ousado, né? É difícil isso. Mas aí conseguimos desenvolver o Balcrio Cola Acústica. Esse projeto, para mim, foi muito mais complexo, porque os requisitos eram mais desafiadores, tá? É monocomponente,
da mesma forma. Base água, não é cimentício, porém, se você estiver falando de uma argamassa colante, dupla camada, dupla colagem, desculpa, você está falando que você tem que garantir a secagem interna e tem que garantir a aderência, e o maior desafio em relação ao requisito é a liberação de área. Esse, para mim, foi o maior desafio que a gente pôde encontrar. Reformulamos, tá? Pegamos com base no conhecimento, reformulamos todo o produto, né? O que foi difícil foi encontrar aí a estabilidade do material, demorou em torno de 6 meses. Foi complicado, mas a gente conseguiu chegar, mudamos TG, mudamos carga. Ok, né? É um composto, mesmo composto polimérico com carga de borracha. Só que eu não fiz ensaio para liberação de área logo de cara, porque eu sabia que não ia passar, não tinha como. E eu também não corri atrás de matéria-prima, porque eu não sabia como fazer para resolver, então eu fiquei no impasse. Então eu não vou correr atrás de matéria-prima, que eu vou saber se é melhorar a secagem, eologia, então eu não sei. E o que nós fizemos? Estudamos um mecanismo. Quando eu falo mecanismo, é em relação à reestrutura química do material, tá? Não é mecanismo de equipamento. Então, você está tendo um rearranjo na estrutura. E aí, a gente estudou bastante esse tipo de mecanismo, ficamos em torno de 2 meses e meio para poder conseguir atender a liberação rápida de área. E aí, conseguindo chegar nesse mecanismo ideal, a gente correu atrás da matéria-prima que se encaixasse nisso. E aí, sim, né? Aqui é só uma foto mostrando como que é a dupla colagem. E aí sim a gente conseguiu chegar na formulação e aí nós realizamos o ensaio de liberação de área. Nunca tinha feito um ensaio de liberação de área, então eu peguei um substrato padrão, que é realizado para teste de aderência, tá? A dimensão aí é de 50 centímetros por 25 centímetros. E cortei algumas cerâmicas, né, um espaçamento também de 18 centímetros por 18 centímetros, e fiz a colagem do sistema acústico, tá? Deixei ele confinado numa área que estava em torno de 20 graus Celsius, com 75% de umidade, para tentar ser um pouco mais rigoroso. E a gente fala de liberação de área após 24 horas. Esse ensaio eu fiz após 18 horas. Então, deixa eu só colocar o vídeo. Aí o que eu fiz? Eu subi em cima da placa e simulei alguém trabalhando em cima dela e forçando para que desplaque mesmo. E aí, visualmente, vocês chegam à conclusão que o que deslizou é o material que não tinha um aditivo. Então, ok, conseguimos chegar aí num ótimo resultado. Porém, não garante 100%, porque a gente precisa ter um teste em campo, né? E é o que... quando você fala em teste em campo interno, muda muita coisa em relação à temperatura, umidade relativa do ar e a área de aplicação. O que vai comprovar 100% é em campo. Só que a gente também tinha outra preocupação, que é em relação a desplacamento por cisalhamento. Então, a gente precisava entender o comportamento do material já com a cerâmica assentada na base. E aí, peguei um substrato padrão, fiz a colagem também, só que eu precisava de um comparativo. A gente pegou uma argamassa colante tipo 1 do mercado e fizemos a aplicação simples interna de uma obra. Tá? Ressalto que a gente não pegou no argamassa colante não para falar que um é melhor que o outro, e sim para você ter uma linha de raciocínio em relação ao comportamento do material. E aí, peço que vocês observem o vídeo. Aí, o que eu fiz, né? Realizei algumas pancadas para saber se o material ia desplacar ou não, ou se ia quebrar a cerâmica ou não. Esse é um dos ensaios que a gente vai poder experimentar mais tarde. Tá bom. É um dos ensaios que tem lá para a gente poder executar as pancadas também. E aí eu continuo, né, até tentar quebrar, mas não deu, então... não deu. Aí, Arnaldo, ó. Bom, eu achei isso muito legal, né? Porque aumentou a confiança em relação a levar o material para ser realizado um ensaio em obra. Só que tinha outro ensaio também que a gente precisava fazer interno, que é o ensaio de aderência. O ensaio de aderência deu aí 0,8 MPa interno e, conforme o Alexandre tinha mostrado, deu 1 MPa, tá? Aí ele tem mais resultado para mostrar, que é tampinha aberto e tal, teve um bom resultado de tampinha aberto, que foi 0,9 MPa.
E aí fomos para ensaio em campo. Pegamos um dormitório, tá? Fizemos as boas práticas de obras, eliminando todas as poeiras. Umedecemos bem a base, que ajuda a qualquer produto base água em relação à terra e coragem. E aí, aqui também é um vídeo, só para mostrar a aplicação, como o Alexandre tinha mostrado, né? Que é um produto fácil a ser aplicado. Você vê que a técnica de dupla colagem é isso mesmo, né, Alexandre? Espalha com lado liso e depois faz o cordão. Não tem nenhuma diferença de orientação para o pedreiro. Ele fez igual, ele assenta normal. Aqui é outro vídeo, só mostrando também a aplicação no dorso da cerâmica, tá? E também reparem que o material ele adere bem, né? Ele tem uma boa liga em relação à cerâmica. Reparem que ele está fazendo dupla colagem, alinhando os cordões, e esse sistema foi igual o Alexandre falou, ele está mantendo afastado da parede de concreto para evitar a reverberação. Bom, aqui é o dormitório quase finalizado, tá? Eles tinham feito 90% do dormitório, porém eles tiveram que, no dia seguinte, finalizar. E isso que foi legal, porque isso comprovou a liberação rápida de área. E aí você tem a aprovação já em obra, aí aqui é o quarto já finalizado. Bom, a gente, para rejunte, vamos falar para rejuntamento da cerâmica, a gente indica após 72 horas igual para argamassa colante, tá? Isso vai ajudar a você ter uma reorganização de estrutura no produto e vai te dar melhor coesão. Aqui é só mostrando como que funciona um ensaio de acústico, tá? É uma maleta, aí se você for ver bem, com os pesos calibrados e uma velocidade determinada que está executando as pancadas e você tem um medidor embaixo. Conforme o Alexandre falou, o resultado foi extraordinário. Eu peço que vocês observem que nós estamos fazendo por exemplo, a laje zero, certo? A espessura da argamassa colante, quando você faz dupla colagem do balcru acústico, da balcru cola acústica, desculpa, você tem um mínimo de espessura de 5 milímetros. Tá? A gente sempre está encontrando isso. E você tem a espessura da cerâmica. Então, vamos colocar o máximo aí de 1,5 centímetro de espessura em cima de uma laje zero. Diferente de outras práticas que você, muitas vezes, tem 4,5 centímetros ou 4 centímetros de contrapiso e manta. E aí a gente conseguiu atender um resultado de 60 decibéis. Esse resultado foi fantástico. Tá? Bom, em relação aos desafios de desenvolvimento, conseguimos atender tanto o balcru acústico TICOS como o balcru cola acústica. E foi gratificante, né? Foi maravilhoso o ensaio e trouxe bastante conhecimento para a gente. É um produto inovador. Era só isso. Muito bom. Acho que... Obrigado.